Alberto tinha 75 anos e uma vida marcada por altos e baixos. Viúvo há mais de uma década, acreditava que os grandes amores de sua vida haviam ficado no passado. Contudo, tudo mudou ao conhecer Juliana, uma mulher vibrante e cheia de energia, com apenas 35 anos. Foi durante uma palestra sobre literatura que seus caminhos se cruzaram, e para ele foi como se o tempo tivesse retrocedido. Ela era carismática, inteligente e tinha um olhar que parecia enxergar além das aparências. Alberto, tomado por esse encanto, decidiu que ainda era possível viver uma grande paixão. Juliana parecia fascinada por Alberto. Ela admirava a maneira como ele falava sobre a vida, os detalhes de sua experiência e as histórias de um mundo que ela não conhecera. Apesar da diferença de idade, os dois logo começaram um relacionamento que despertou comentários entre amigos e familiares. Para Alberto, cada dia com Juliana era uma renovação de vida. Ele acreditava que havia encontrado uma segunda chance para amar, mas o que ele não sabia era que a relação carregava segredos que cedo ou tarde viriam à tona. Desde o início, havia aspectos no relacionamento que Alberto achava estranhos. Juliana evitava certos tipos de intimidade, sempre com desculpas que pareciam plausíveis. Quando ele sugeria algumas ideias, como explorar novas formas de prazer, ela recusava com um sorriso tímido, mas dizia que ele deveria compreender. Ele respeitava os limites dela, mas no fundo, sentia que algo estava fora do lugar. Alberto não queria pressioná-la, mas sua intuição começava a alertá-lo de que algo não estava certo. Juliana, por sua vez, carregava um segredo que mantinha escondido. Embora gostasse de Alberto e de sua companhia, ela sentia que faltava algo no relacionamento. E em silêncio, ela buscava preencher esse vazio com Lucas, um rapaz jovem e cheio de energia, com 29 anos. O caso clandestino começou como uma simples aventura, mas, com o tempo, tornou-se algo que ela não conseguia abandonar. Quando estava com Lucas, Juliana sentia uma liberdade e uma vontade imensa de fazer sexo anal, uma coisa que ela não fazia com Alberto, e isso a fazia questionar se estava vivendo de forma autêntica. Alberto começou a perceber mudanças no comportamento de Juliana. Ela passou a se afastar emocionalmente, evitando conversas profundas e inventando desculpas para encontros mais íntimos. Ele tentou não levar para o lado pessoal, acreditando que talvez fosse apenas uma fase. Mas no fundo, a insegurança começou a crescer. Ele se perguntava se era a diferença de idade que causava aquele distanciamento ou se havia algo mais que ele não conseguia enxergar. A dúvida o corroía, mas ele ainda não sabia como lidar com isso. Enquanto Alberto buscava entender o que estava acontecendo, Juliana se envolvia cada vez mais com Lucas. E toda vez que ela fazia sexo anal com Lucas, ela ficava ainda mais apaixonada nele e a maneiria que ele fazia tal ato. O jovem era tudo que Alberto não podia ser, cheio de energia, ousado e disposto a explorar todos os desejos dela sem hesitação. O sexo entre eles era intenso, libertador, e Juliana sentia-se viva de uma maneira que ela jamais havia experimentado antes. Contudo, quando voltava para Alberto, um sentimento de culpa começava a pesar. Ela sabia que ele não merecia aquilo, mas não conseguia parar. A situação atingiu seu ápice quando Alberto sugeriu novamente algo que ela recusava categoricamente: o sexo anal. Para Juliana, a proposta parecia absurda vinda de um homem de 75 anos. Ela o rejeitou com firmeza, dizendo que não se sentia confortável, mas no fundo, o problema era mais complexo. Ela já fazia isso com Lucas, e para ela, aquela prática estava ligada à liberdade e à juventude que ele representava. Com Alberto, parecia fora de contexto e até mesmo contraditório. Alberto, cada vez mais desconfiado, começou a observar Juliana com mais atenção. Ele notava os momentos em que ela mexia no celular de forma suspeita, os horários estranhos em que dizia estar ocupada e até mesmo as desculpas que davam menos sentido a cada dia. Apesar de suas dúvidas, ele tentava se convencer de que Juliana era apenas uma mulher reservada, mas sua intuição não o deixava em paz. Ele precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse colocar tudo em risco. Certa noite, enquanto Juliana dormia, Alberto decidiu pegar o celular dela. Seu coração batia forte, dividido entre a culpa e a necessidade de respostas. Quando finalmente desbloqueou o aparelho, encontrou mensagens que confirmavam suas suspeitas.
As trocas de texto entre Juliana e Lucas eram explícitas e recheadas de declarações de amor e paixão. Para Alberto, aquilo foi como uma punhalada. Ele percebeu que havia sido traído de uma maneira que jamais imaginou, e sua dor era quase insuportável. Na manhã seguinte, Alberto confrontou Juliana. Ele mostrou as mensagens e exigiu uma explicação. Ela tentou negar no início, mas diante das evidências, cedeu e confessou. Chorando, ela admitiu que amava a segurança e o carinho que ele oferecia, mas não conseguia resistir à paixão que sentia por Lucas. Alberto ficou em silêncio por um longo tempo. Ele não sabia se sentia mais raiva, tristeza ou humilhação. Tudo o que ele havia construído em seu coração desmoronava ali, diante de uma verdade que ele não queria encarar. A traição de Juliana destruiu Alberto. Durante semanas, ele se isolou, mergulhando em uma profunda melancolia. Ele se perguntava como havia permitido que aquilo acontecesse, como podia ter sido tão cego ao ponto de ignorar os sinais óbvios. Contudo, com o passar do tempo, Alberto começou a perceber que não podia deixar aquela experiência defini-lo. Ele já havia superado perdas antes e sabia que, de alguma forma, encontraria forças para seguir em frente. Foi em um grupo de apoio para idosos que Alberto encontrou a primeira fagulha de esperança. Ele conheceu pessoas que compartilhavam suas próprias histórias de dor e superação, e isso o inspirou a olhar para sua situação com novos olhos. Foi também nesse grupo que conheceu Clara, uma mulher de 68 anos que parecia compartilhar dos mesmos valores e experiências de vida. Aos poucos, eles começaram a construir uma amizade que logo evoluiu para algo mais profundo. Enquanto isso, Juliana enfrentava as consequências de suas escolhas. Lucas, apesar de sua paixão inicial, nunca quis um compromisso sério. Ele terminou o caso sem cerimônias, deixando Juliana sozinha e arrependida. Ela tentou se reaproximar de Alberto, mas ele já havia seguido em frente. A história deles se tornara uma lição para ambos, mas de formas muito diferentes. Alberto aprendeu a valorizar relacionamentos baseados em respeito e verdade, enquanto Juliana aprendeu o preço das escolhas impulsivas. No fim de sua vida, Alberto escreveu um livro sobre suas experiências. Ele o intitulou Recomeços que o Tempo Não Apaga e o dedicou às pessoas que haviam o ajudado a superar seus desafios. O livro tornou-se um sucesso entre leitores mais velhos, que encontraram inspiração em sua história. Alberto provou que, mesmo diante das maiores decepções, é possível recomeçar. Afinal, cada queda é uma oportunidade de levantar mais forte e mais sábio. A história de Alberto nos ensina muito sobre os desafios emocionais e práticos que homens mais velhos podem enfrentar em relacionamentos com grandes diferenças de idade. A maturidade traz consigo sabedoria, mas também exige que sejamos honestos com nós mesmos sobre nossas limitações e necessidades. Alberto buscou preencher um vazio emocional com Juliana, mas, ao fazer isso, ignorou aspectos fundamentais de compatibilidade que foram cruciais para o desenrolar do relacionamento. Homens idosos muitas vezes podem se sentir pressionados a provar que ainda têm vitalidade ou a buscar validação através de relacionamentos com mulheres mais jovens. No entanto, essa busca por juventude externa muitas vezes é uma tentativa de negar o avanço natural do tempo, o que pode gerar frustrações e expectativas irreais. Alberto insistiu em explorar práticas que talvez não fossem coerentes com sua realidade ou com os desejos da parceira, o que acabou criando um abismo emocional ainda maior entre eles. Outro ponto importante é a necessidade de discernir entre amor genuíno e conveniência emocional. Juliana admirava a estabilidade e a segurança que Alberto oferecia, mas sua paixão estava direcionada a alguém que representava aspectos de sua própria juventude e energia. Isso demonstra que a base de qualquer relacionamento deve ser construída sobre valores comuns e reciprocidade, e não apenas em atrativos temporários ou circunstanciais. A dor que Alberto sentiu ao descobrir a traição foi um chamado à autorreflexão. A traição não foi apenas um golpe à sua autoestima, mas também uma oportunidade para ele repensar suas escolhas e prioridades. Ele mostrou força ao escolher superar a mágoa e buscar apoio emocional em vez de se deixar consumir pelo sofrimento. Sua decisão de recomeçar com alguém mais alinhado a seus valores e expectativas demonstra que nunca é tarde para reavaliar o que realmente importa e buscar relacionamentos mais saudáveis. Para homens idosos,
essa história também reforça a importância de cultivar o amor próprio e a independência emocional. Alberto redescobriu sua força interior ao se reconectar com pessoas que valorizavam sua sabedoria e experiências. Isso nos ensina que, mesmo diante de decepções, a vida pode sempre oferecer novas oportunidades para crescimento e felicidade. O segredo está em aceitar o passado, aprender com ele e ter coragem para seguir em frente com dignidade e propósito. A história de Alberto nos mostra que a vida é feita de escolhas, aprendizados e recomeços, independentemente da idade. Cada experiência, por mais dolorosa que seja, nos ensina algo valioso sobre quem somos e sobre o que realmente importa. O amor, o respeito e a autenticidade são os alicerces de qualquer relação verdadeira, e é preciso coragem para reconhecer quando algo não está funcionando e seguir em frente. Alberto encontrou força em si mesmo e provou que nunca é tarde para reescrever sua história. E agora queremos saber: o que você achou dessa história? Você já passou por algo parecido ou conhece alguém que tenha vivido uma situação semelhante? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos ouvir você. Não se esqueça de curtir este vídeo para ajudar a espalhar essa mensagem importante e, claro, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias impactantes como esta. Clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Sua participação é o que nos motiva a continuar trazendo conteúdos transformadores. Até a próxima!